Amém. Vamos abrir a Bíblia, pessoal. 2 Coríntios 13, 11. 2 Coríntios 11, versículo 3. Diz assim: Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade única que o Senhor nos dá de te conhecer mais. Eu te peço que o Senhor passe por cima da minha limitação nesse momento e o Senhor comunique nos corações direto e que a gente possa de fato ser edificado pela Tua palavra, Pai, pela expressão da Tua verdade que a Tua palavra diz, pela Tua misericórdia, Pai, que nós possamos entender isso para a Sua glória, Jesus. Amém. Amém. A gente está envolvido num projeto que chama-se Evangelho Simples, amém? Motivo pelo qual nós temos sofá vermelho e no centro temos mesa branca. Isso incomoda alguns irmãos, mas é verdade. Evangelho simples. O Evangelho é simples? Sim? O Evangelho é simples. E aí vem o título da nossa conversa de hoje. Como assim simples? Como assim simples? A gente está falando tanto, o Evangelho é simples, a gente agora vai ter muitas ferramentas para a gente usar e camiseta e tudo isso para que o Evangelho seja divulgado. Evangelho simples. Mas como assim simples? Do que a gente está querendo dizer o que significa simples, Evangelho simples? O que não significa simples nesse contexto? Primeira coisa que não significa é infantil. Eu também pensei, será que quando alguém ouvir isso, Evangelho simples, vai talvez entender como um evangelho infantil, um evangelho talvez fantasioso? Isso não é verdade, não é disso que a expressão está dizendo, amém? Mas muitas crianças, o evangelho que é simples pode ser compreendido até por uma criança, amém? Isso é muito legal. Isso é muito interessante saber que uma criança pode entender o evangelho mais do que a gente em alguns momentos. Evangelho simples também não é simplório. Não é um evangelho ingênuo. Mas é legal saber que até mesmo um analfabeto pode compreender o evangelho. Isso também é muito legal, amém? Puxa vida, isso é fantástico. Eu vou contar mais para frente a história de um analfabeto que conhece Jesus. O evangelho ser simples, ele não te isenta da responsabilidade de se aprofundar no conhecimento da Escritura. Sabia disso? Esse evangelho, ele não nos isenta dessa responsabilidade. A gente, por exemplo, nos RIPs da semana que tem passado, a gente está estudando o discurso de Jesus. E o discurso de Jesus que falava, por exemplo, do pão vivo que desce do céu. A gente vai ser semana que vem, talvez. O pão vivo que desceu do céu. Isso é muito profundo teologicamente falando. A gente usa como base o Velho Testamento, o maná no deserto, e Jesus é a provisão para o povo, assim como foi lá atrás. Mas você não é salvo por entender isso. E além disso, você pode ser salvo sem nunca entender isso. Concorda comigo? Porque a mensagem, ela é simples. A mensagem que salva de verdade e transforma de verdade é uma mensagem simples. Aliás, o evangelho simples não é chato também, amém? Não é chato, é muito legal. O evangelho é simples porque está disponível para a compreensão de todos os tipos de pessoa. Pode ter formação de pós-graduação, doutorado, e pode não saber ler e escrever. O evangelho está disponível também para quem é muito culto, assim como o Bernardo, e assim também muito pouco culto, assim como eu.
O cara achando que eu fosse usar exemplo de alguém, né? Não interessa a sua estrutura familiar, não interessa a sua religião, o evangelho está disponível para você. Agora não é evangélico, é evangelho, amém? Aliás, eu tenho um problema com evangélico e tenho muitas dificuldades de me considerar evangélico, apesar do evangelho ter me alcançado, amém? Aliás, talvez você esteja aqui exatamente para fugir do evangelho. Vou lá para cumprir minha obrigação semanal, religiosa, e aí eu já posso viver o resto do tempo da semana como eu quero mesmo. O evangelho simples, ele não é uma mensagem apenas. O evangelho simples, ele fala de relacionamento. Olha que legal isso. Não é só um discurso bem feito. O que o evangelho fala é de relacionamento com o Criador. Você já conhece o evangelho de Deus? Que é simples. Qual é a mensagem de Jesus? Vinde a mim. Quem? Todos que estão o quê? Cansados. Vem ter relacionamento comigo. Não me interessa a sua história. A sua história você me conta depois. Jesus falando. Os seus traumas você me conta depois, tá bom? Agora é hora de vir. Se você está cansado, desistiu do seu sistema religioso, vem. Vinde a mim, tenha relacionamento comigo. Aliás, se os conhecimentos, esses conhecimentos que não estão no relacionamento, eles não geram resultados práticos, esse conhecimento, Alisson, obeso espiritual, não serve para nada. Se você sabe muito de letra, não estou falando que é o Alisson não, tá, Alisson? Se você sabe muito de letra, mas não vive nada, não significa nada. Isso não é o evangelho. O evangelho, ele fala de coisas práticas, de transformação real, amém? Amém. Quando Jesus sentava para pregar, o que ele falava? Melhor, quando Jesus sentava para pregar, qual era o recurso que ele usava? Que é simples, é parábola. O que é uma parábola? É uma historinha. Chapeuzinho vermelho, vem cá, deixa eu ensinar uma história para você. Jesus tinha as historinhas dele. E por que história, as parábolas de Jesus são tão democráticas? Porque a profundidade do que você vai entender em cima da parábola depende da sua possibilidade. Aí Jesus fala uma história para alguém que tem uma limitação cognitiva, é mais burro. Esse alguém vai entender o suficiente. Em cima daquilo que ele entender, ele vai ser cobrado, inclusive, depois no futuro. E alguém que entendeu de forma mais profunda aquela historinha de Jesus, ele vai ser cobrado pela profundidade do conhecimento que teve, o quanto colocou em prática. Porque evangelho é prática, amém? Lembra do discurso? Fariseuzão, mestre da lei. Quem é meu próximo? Jesus. Qual era o discurso dele? Quem é meu próximo? Ele queria, no fundo, saber quem que de fato ele precisava dar atenção. Quem era o mínimo de pessoas que ele poderia dar atenção para não ser condenado por Deus. E Jesus faz o quê? Conta uma historinha. Tinha alguém que tomou uma surra, ficou caído. Passou o pastor, olhou. Tá doido, tá fedendo, foi embora. Virou, foi embora. Na sequência passa quem? O ministro de louvor. Passa lá, olha, fala assim, se o pastor passou, eu vou passar também. E aí, nessa hora, passa quem? O bombeiro, não. Passa o mais execrável de todos, na concepção deles. Era religiosamente alguém desprezível, segundo a ótica deles. Era um corintiano. Era alguém, me perdoe se tem alguém assim, mas pela ótica evangélica, não do evangelho, mas pela ótica evangélica, era um macumbeiro. Passou um macumbeiro. E o macumbeiro faz o quê?
junta o cara, bota no burrinho, leva e paga. E fala, só se faltar algum dinheiro, eu volto e pago mais. E aí Jesus olha para ele e fala assim, quem é o próximo? E aí o mestre da lei fala assim, é o último. E aí Jesus fala o quê? Faça o mesmo. Simples assim. Entende que é muito... Não, mas esse que passou, esse macumbeiro não era salvo. Isso não é problema seu. O exemplo é, vai e faça o mesmo. O evangelho confronta. O evangelho simples e real confronta. O evangelho machuca muitas vezes, porque ele vai tocar em coisas que a gente não gosta de falar. E de coisas que a gente já tinha deixado escondida faz tempo lá. O evangelho toca nessa questão. O evangelho, ele expõe feridas, ele mostra a sujeira, mas ele também liberta, ele salva, ele transforma, ele cura. E aí? O que você prefere? Não é o evangelho. O evangelho não é uma grande quantidade de boas frases e boas ideias. Isso não é evangelho. E Jesus não nos convoca para levar um discurso pronto. Para aqui, ó. Você é pecador, Jesus morreu por você, tudo isso é verdade. Mas não é isso que o texto está falando, que a Bíblia nos fala. A Bíblia nos fala de impactar as pessoas. Quem é o próximo? Valtinho, primeiro você ganha para você, depois você ganha para Jesus, é isso, Valtinho? Cadê o Valtinho? É isso? O evangelho simples, o evangelho é simples, mas ele é absolutamente transformador. Eu não estou falando de um ensino raso do evangelho, eu estou dizendo que a mensagem é simples, mas ela entra onde ninguém, aliás, ela entra em lugares que você já tinha esquecido que existia. E vai lá e traz à tona e mete um holofote dentro daquele quarto escuro e fala assim, a gente vai tratar isso agora. A gente vai junto, vai tratar junto, mas a gente vai tratar, a gente não vai esconder não. Abre a janela. Abre a janela e deixa o sol entrar. O evangelho de Jesus, o exemplo de Jesus, Jesus não distribuiu títulos. A gente fala aqui, é importante, não é o pastor Dirceu, é o Dirceuzão, que inclusive é pastor. Porque pastor não é título, é função. Jesus não distribuiu título para a galera. Agora você é pastor, você é apóstolo e você é a quarta pessoa da Trindade. Não, porque tem, né? Tem o pai apóstolo, tem. Jesus não fez atos proféticos, Jesus não gritou, receba! Não fez isso. Jesus não fez isso. Ele não entregou revelação de jumento 0 quilômetro, ou de tenda nova. Jesus não entregou nenhuma profecia dessa. Jesus não prometeu enriquecer o discípulo nenhum, pelo contrário. Vai, vende tudo que tem e depois você me segue. Esse é o evangelho que transforma a vida das pessoas. Não é o evangelho do dinheiro. Jesus fala, você tem certeza que você vai me seguir? Vem cá, filhão, vem cá. Não, vem cá, puxa aqui pertinho, vamos conversar. Vem cá. Você tem certeza que você vai me seguir? Porque eu não tenho travesseiro. Não é isso que Jesus fala? Eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho travesseiro. É isso que você quer? Senão pede para sair, mocinha. Que o evangelho não é para você. Que mensagem, então, traz esse evangelho que de tão simples provoca a nossa arrogância e a nossa sabedoria humana? Que mensagem é essa que o evangelho traz e nos confronta então? É retórico, não dá para todo mundo responder, mas ninguém? Que mensagem é essa? É a mensagem do Criador que ama, e as consequências dos erros da criatura ele sofre no lugar dela. Isso é o evangelho. E inclusive é isso que transforma, é entender que existe um Criador que quer se relacionar comigo e a culpa dos meus erros caiu sobre ele. Quando você entende que o castigo que estava sobre nós caiu sobre ele, Deus fez cair sobre Jesus
e que não tem mais nada que você possa fazer para barganhar com Deus, essa história que o Paulinho contou, Jesus fez isso comigo, cara. Jesus me adotou sendo o quê? Cego, surdo, mudo, problemas mentais, esse sou eu. Jesus fez isso comigo, o que eu vou dar em troca ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito? O que você vai barganhar com Deus pelo amor dEle? O que nos resta fazer, querido? É nos render à verdade dEle. Já pensou nisso? Esse caso, essa menininha que o amigo do Paulinho adotou. Um dia, aliás, ela não consegue nem agradecer, né? Ela, pela limitação mental, nem agradecer ela consegue. Mas se ela fosse agradecer, vai dar o que em troca? E é isso que o Evangelho diz, que não tem nada que você possa barganhar com Deus em troca da sua salvação, não tem nada que você possa fazer. Rituais loucos, pequenos sacrifícios, liturgia enfadonha, chata, não tem nada que você possa... Você está de brincadeira comigo? Que você quer trocar a cura de câncer da sua mãe para ir a pé para algum lugar? Você está de brincadeira comigo? Você quer comprar um iate com R$10, é isso? Está entendendo a loucura? E presta atenção, é uma loucura maior. Isso a igreja evangélica, a igreja católica faz, a igreja espírita, todas as religiões fazem isso. E o que a gente está dizendo não é religião, a gente está falando de relacionamento. Sabe o que é pior? Presta atenção, vê se não é verdade. A gente nem faz assim, ó, eu vou fazer o sacrifício e se Deus quiser me dar, amém. Não. Se Deus fizer, aí eu faço sacrifício. Não é pior ainda? Não é assim, eu vou dar o dízimo. Eu vou dar o dízimo para receber a bênção. Não. Se eu receber a bênção, eu dou. A gente é pior ainda. Essas coisas que a gente faz são piores ainda. Nesse momento que você entende que não tem nada que você possa fazer para trocar e barganhar com Deus. Nesse momento... Pode ser que aconteceu na sua vida já e pode ser que não tenha acontecido ainda. Nesse momento, a opinião dos meus parentes é menos importante do que isso. No dia que eu entendo o Evangelho e não recebo um convite para me tornar evangélico, Deus me livre. O dia que você entende a mensagem do Evangelho, a opinião dos seus parentes, dos meus parentes, são menos importantes. O dia que eu de fato entendo o Evangelho, aquilo que possivelmente eu vá perder, é menos importante. Tem certeza que você vai me seguir? Jesus dizendo. Quando você entende, você fala, tenho, vamos junto. Nesse momento, a minha imagem é menos importante. Nesse momento, a minha religião é menos importante. Deixa eu falar uma coisa, irmão. A gente fala de religião, mas eu sei que em mim existe ainda muita religião. Só em mim e você também. Entende que no seu coração ainda tem muita troca, ainda que você acha que se troca com Deus e barganha com Deus? Você entende isso? E a missão do Evangelho é exorcizar a religião do nosso coração, entende isso? Todo esforço, nosso esforço é dizer para você, de repente que está nos ouvindo na internet aí, todo o nosso esforço é dizer para você que você pode soltar essa manga e esse abacaxi de plástico e se sentar à mesa com o Senhor da Seara. Entende isso? As pessoas estão segurando uma mangona de plástico, João. É uma manga de plástico. É um abacaxi de plástico. Estão tentando comer? Então, não sei. A história é minha. Estão tentando comer, estão mastigando plástico. A nossa missão é para dizer para você que está nos ouvindo que existe uma fruteira inteira. Hã? De verdade, e não de plástico. Aquela banana ela cheirosa, sabe aquela banana cheirosa? Aquela manga. Manga eu não gosto de manga, mas o cheiro da manga é bom, não é? Eu não sou muito chegado em manga, mas ficar cheirando é legal.
Por favor, querido. Quais são, então, os efeitos disso naqueles que se rendem a essa verdade? Presta atenção. Estou preocupado que está muito silêncio. Eu fico preocupado se vocês estão recebendo a paulada ou se estão dormindo mesmo. Tudo bem, gente? Vocês querem levantar? Não? Espreguiçar, não? Quais são os efeitos desse evangelho simples na vida daqueles que se rendem a essa verdade? Quem são essas pessoas? Tem alguém aqui assim? Tem a gente assim aqui? Amém? Mas está em processo, né? Eu não sou ainda o que eu vou ser, mas já não sou o que eu era, graças a Deus. Esse evangelho que é real, esse evangelho, ele não nos permite julgamentos. Porque, pessoal, presta atenção, qual é o motivo da palavra? Vamos abandonar essa brincadeira que a gente diz que vive. O evangelho, ele é real, ele é vivo, é poder. A Bíblia fala que o evangelho é poder. A Bíblia diz que esse evangelho não nos permite julgamentos. Ele não nos deu, o evangelho não nos deu o poder nem para condenar e nem para absolver. A palavra do evangelho não é quem você é ou o que você está fazendo. A palavra é quem eu sou e o que eu estou fazendo. Quando eu estou pregando aqui, você está pensando assim, essa palavra é para o fulano, hein? O fulano tinha que estar aqui ouvindo. Isso não é o evangelho, porque o evangelho é para mexer com você, comigo. O que eu estou fazendo? Quem eu sou de verdade? Essa é a maior pergunta. O evangelho não nos permite, só nos permite julgar a nós mesmos. Amém? Aliás, hoje cedo a gente teve ceia. E como é que a palavra diz? Examinar e pôs o homem a si mesmo. Aliás, só um parênteses aqui. Não tem nenhum motivo para você que crê não tomar ceia. Isso é religião de novo. A religião fala, examina e se tiver pecado, não tome a ceia. Estou errado? Alguém já viu isso? Examinar e pôs o homem a si mesmo. E aí o cara acrescenta da cabeça dele. Se tiver em pecado, não tome ceia. O texto não diz isso. Diz às vezes, examinai e tome. Porque é o momento de você julgar o seu coração, as suas atitudes e quem de fato você é. Examina e toma. Essa mensagem, esse evangelho simples, ele me leva a estar satisfeito com o que eu tenho. Você é satisfeito com o que você tem? Porque a mensagem do evangelho que transforma me leva a estar satisfeito com o que eu tenho. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu não tenho nenhuma pretensão de viajar. Né? Não tinha nenhuma pretensão de viajar para fora do Brasil. Alguém está com projeto de sair? Não? Não tem por que também responder. E aí, o irmão chegou e mandou para minha esposa uma mensagem. O irmão que não é daqui, mas é um irmão em Cristo. Ele falou assim, sonhei que o Lucas fez meu casamento. E eu queria que ele fizesse. E a Mônica falou, legal, claro que ele faz. O problema é que é em Orlando. Aí... E aí ele falou assim, eu vou pagar a viagem, estadia e comida para vocês 10 dias, você e a sua esposa. Vocês ficaram felizes por mim? Aliás, o evangelho nos leva a ficar felizes com as vitórias dos outros, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não tinha nenhuma pretensão de viajar, fora da minha condição, viajar para fora do Brasil. Ou para qualquer outro lugar mais próximo também. E aí essa história me deixou muito claro para mim, foi muito claro para mim, que eu não tenho o que eu não tenho, porque Deus não quer que eu tenha. Porque se Deus quiser que eu tenha o que eu gostaria de ter, é muito fácil para Ele resolver. Foi confuso o que eu falei? Foi simples? Simples assim. Cara, Deus fazer o cara sonhar comigo. E isso só pode nesses casos, né? Seria esquisito ele falar, sonhei com o Lucas.
Deus fazer ele sonhar, alguém que tinha condição, uma oportunidade, um projeto, isso é muito simples para Deus. É muito simples Deus fazer com que alguém toque no coração de alguém te dá um carro. Muito simples para Deus isso. Ou mesmo Deus te dar dinheiro, ou te fazer pescar um peixe, tirar da boca do peixe dinheiro. É muito simples para Deus isso. E se você não tem o que você não tem, é porque Deus não quer que você tenha. Porque a hora que Deus quiser que você tenha aquilo, meu velho, a galera vai sonhar com você. Mas esse é o evangelho de Deus que me leva a ter convicção e estar satisfeito com o que eu tenho, principalmente. Esse evangelho trata do ser e não do fazer. Quando ele trata do fazer, ele trata do fazer porque é e não para ser. Confuso, não? O evangelho de Deus, ele trata do seu coração, do ser, e não do fazer as coisas. Quando o evangelho fala do fazer, ele fala de quem faz porque é, e não para ser alguma coisa. Esse é o evangelho de Deus. Ele trata da verdade do indivíduo, que muitas vezes é mentira, ele quase sempre é mentira. Mas ele trata dessa verdade. Eu conheço o seu... Quem conhece? Ninguém conhece. O seu Olívio. O seu Olívio é lá de São Sebastião do Rio Verde. Conhece? Seu Olívio, um homem simples. Acho que semi-analfabeto se não estiver pensando besteira. E o evangelho que transforma e liberta é o evangelho do confronto. Porque ele confronta as nossas verdades. Ele confronta aquilo que você ouviu a vida inteira como sendo verdade. Isso que o evangelho faz. E esse evangelho, quando chegou na vida do seu Olívio, um semi-analfabeto, lá no interior de Minas, cidade de 2.000 habitantes, o evangelho chegou e ele foi confrontado. E ele falou, eu não tenho direito de dar a minha adoração a ninguém além do Senhor Jesus. E quebrou tudo aquilo que ligava ele a qualquer outra entidade. Porque o evangelho é confronto. Ninguém mandou ele fazer isso, gente. Ninguém falou, seu Olívio, vai lá e quebra o que você quiser quebrar. Isso é o evangelho de Deus, vivo e eficaz na vida daquele que crê. O evangelho que é simples, ele nos mobiliza. Você pega um monte de gente diferente e fala assim, vamos montar a igreja em Tremembé. Mas é chato, quem é chato? Quem? Isso é chato. Não é tão chato não, mas faz de conta que é. Mas eu vou caminhar com quem? Porque o evangelho de Deus manda eu caminhar com ele e fala que Deus me diz que tem coisas para fazer através da gente lá junto. O evangelho mobiliza. Graça que te leva a ficar sentado é muito sem graça, concorda? É muito chato. Aliás, esse evangelho real, o evangelho simples, ele não permite que eu desista de você. Porque é assim que o evangelho trata no nosso coração. A gente rasga. De vez em quando acontece no RIP momentos assim que as pessoas contam algumas das suas vergonhas. E o cara fala assim, sou isso. E aí você fala assim, tá bom. Eu já te contei as minhas, mas elas não. Aí você pode compartilhar ou não com ele. A grande questão é que o evangelho não tapa sol com a peneira. E aí se eu sou ruim mesmo, a gente é ruim mesmo. A grande questão, Caio, é que eu não vou desistir de você, velho. E você não desista de mim, por favor, porque eu tenho erros terríveis. Aquela frase que eu sempre digo, se for falar mal de mim, me chama, porque eu sei coisas terríveis a meu respeito. Eu sou pior do que você acha que eu sou, mas eu não vou desistir de você e você não desista de mim. O evangelho é o único responsável e capaz de limpar a nossa consciência. Não importa o que você fez. Não importa o quão mal você seja. O evangelho permite que você se relacione com Deus sem nenhum mas. Eu te amo, mas. Não tem isso. A proposta do evangelho que transforma e liberta, que é o evangelho simples, ele fala assim, querido, a culpa acabou. E se a culpa acabou, você não tem mais problema de consciência. Entende isso?
Não tem por que você se sentir culpado, porque a culpa que era para vir sobre você já foi derramada sobre Jesus. Isso te dá paz, Alisson? É toda a minha paz. É toda a minha paz, é isso. Hebreus fala isso, que o evangelho limpa a nossa consciência. Religião não faz isso, querido. Ser membro de uma igreja evangélica não te faz isso. Ser membro de uma igreja católica espírita não te faz isso. Eu estou dizendo que existe pera, morango, laranja de verdade. Para de ficar roendo o plástico. Sabe o que o evangelho me faz? E eu estou dentro do meu horário ainda, tem alguns poucos minutos, eu vou tentar terminar cravado. Sabe o que o evangelho me faz? Ele não me permite, ou mesmo, ele me concede o direito, ou ele tira a necessidade de eu me esconder atrás das certezas da manada. O que eu quis dizer com isso? Eu não preciso dizer que eu concordo só porque todo mundo concorda. Isso o evangelho faz. O evangelho permite que eu rasgue o verbo com o Senhor e fale assim: eu não concordo com você, Deus. Porque Ele sabe que você não concorda com Ele. Não adianta você esconder isso dEle. O evangelho permite dizer assim: Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Agora eu sei que eu estou errado, mas eu faria diferente. Ia dar problema, mas eu faria diferente. O evangelho, ele se permite ser contestado. Ele trata das minhas dúvidas. Enquanto você não estiver convencido, você não precisa esconder para ninguém que você não crê daquele jeito ainda. O que os discípulos falaram? Senhor, nos ajuda, me ajuda na minha falta de fé. Não foi isso que eles falaram? Eles precisaram esconder que não tinha tanta fé assim? Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Trate das minhas dúvidas. Liberdade que você tem para dizer: Jesus, não está fazendo sentido isso. Essa ordem que você deu não está fazendo sentido. O evangelho, a religião não. Religião, se você não concordar, meu velho, você parar de fazer parte do nosso clubinho rapidinho. Mas o evangelho não faz assim. O evangelho permite que a gente reine em vida apesar dos problemas. Não é assim? É só comigo, Ana? Com você também? Reinar em vida apesar dos problemas. Seu Vidal, o senhorzinho que eu tive a chance e o prazer de conhecer um dia só. Fui numa igreja e ele estava lá. Seu Vidal analfabeto. Seu Vidal chegou na igreja para contar uma benção. Falou assim: Lucas, tem uma benção para te contar. Quando eu conheci ele, né? Ele não veio me contar. Conheci ele, na verdade, o culto estava marcado para 7, eu cheguei acho que umas 10 para 7, estava fechada a igreja. Ficou fechado até umas 7h10, mais ou menos. Aliás, é um problema da igreja evangélica. E nisso, às vezes, a gente se assemelha também, né? Nossa falta de horário. Mas cheguei lá, estava o seu Vidal, eu e a Mônica, o seu Vidal e a esposa. A gente ficou conversando, fazendo o nosso culto. E ele falou assim: irmão, olha que benção que eu vou te contar. Desenvolvi um sistema para minha bicicleta. Eu troquei o rolamento, coloquei rolimã. Rapaz do céu, que benção. Eu dou uma pedalada e vou embora, assim, ó, coisa de louco. Na garupa da bicicleta está a esposa do seu Vidal, que eu não lembro o nome dela. E ele disse: irmão, ela é o meu farol, ela é o meu, meu GPS. Ela fala assim: está vindo o carro. E ele fala assim: é novo ou é velho? Ele contou isso. Porque se for velho, eu freio. Porque daí eu não sei se o freio do carro vai funcionar. Mas se for novo, eu posso ir, porque ele vai tomar conta. Seu Vidal reinando em vida apesar das dificuldades. Porque é essa a proposta do evangelho. Eu sei que você tem um monte de dificuldade. E o evangelho não está aqui e nunca vai dizer que os problemas vão acabar. Ele vai dizer: para de sofrer sozinho, vamos sofrer junto. Eu vou caminhar com você por esse lado aí. O evangelho me mostra que eu não preciso ter medo da morte, amém? Aliás, o que a gente chama de morte, a Bíblia chama de vida. Quando a gente morre, aí é que a parada começa, pô. Aí é que é legal. E eu quero ir embora, amém? Isso significa que eu quero morrer? Talvez.
Eu não vou me matar, irmãos, fica tranquilo. Hebreus também diz lá, Hebreus diz, que ele fala assim, e livrar-se a todos que com medo da morte estavam escravos, sujeitos à escravidão por toda a vida. Quem tem medo de morrer é escravo, não vive bem. O Renato Russo falou, pastor Renato Russo, ele disse que a certeza de que a festa poderia acabar a qualquer momento estragava toda a alegria da festa. Ele estava dizendo com relação à vida. A certeza de que a vida pode acabar a qualquer momento acaba a graça. O Evangelho resolveu isso por nós também. Tirou o medo da morte. E eu sei, querido, que isso ainda não é pleno. Tudo que eu falei, eu sei que ainda não é pleno em mim. Assim como eu sei que muitas coisas que eu falei ainda não é pleno em você. Talvez você ainda tenha um pouco de medo de morrer. Talvez você ainda esteja murmurando na dificuldade. Talvez você, o quê? Ainda tenha algum problema de consciência. Talvez você está aqui, já creu, mas tem um problema de consciência que não vai embora. Talvez você já tenha desistido de algum irmão, ou algum irmão já tenha desistido de você. Porque a gente ainda não é pleno. O que a Bíblia trata é de ideais. A Bíblia diz, o certo é esse. O certo é Jesus, é ser como Jesus. E nessa caminhada de ser parecido com o Mestre é que a gente está trilhando, amém? Ficou claro isso, Bernardo? Muito claro. Mas talvez essa ainda não seja a sua experiência. Talvez isso não aconteceu com você ainda, não de forma plena, mas ainda você não conhecia o Evangelho. Talvez nunca ninguém falou isso para você e isso não fez sentido para você como está fazendo hoje. Talvez o que você sempre viveu foi salada de fruta com banana de plástico. Mas existe solução para você hoje, começa agora, amém? Se isso é verdade para você, eu queria orar com você. Mas eu queria orar com você no seu lugar mesmo. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos. E é uma decisão que você vai tomar, você com Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Aqueles que já creem, orem por aqueles que ainda não creem. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo seu Evangelho que nos transforma, Pai. Pelo seu Evangelho que é o único capaz e responsável pela transformação que tem acontecido na minha vida, na vida dos irmãos, Pai. Obrigado, Pai, porque isso não é ação nossa. Senhor, eu te peço, se existe alguém no nosso meio que ainda não teve um encontro com o Senhor, não teve um encontro com essa palavra, o encontro com o Criador não aconteceu ainda, e que enquanto eu falava aqui, de fato se sentiu incomodado com tudo isso, querendo experimentar as delícias, Pai, de pertencer ao Teu reino. Se existe alguém assim, Pai, cansado, sobrecarregado, que ele possa responder ao seu chamado de vinde a mim, vem e beba da fonte da água da vida, vem, em nome de Jesus, Pai, que ninguém que está aqui povoe o inferno no futuro, porque é uma realidade, Pai, infelizmente uma realidade, vai acontecer, Pai, em nome de Jesus, que esse Evangelho alcance todos que estão aqui, Pai, e através disso, muitos outros sejam alcançados também, Pai. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, temos visto na prática aquilo que o Senhor tem feito, mas de fato somos devedores, seremos sempre devedores, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos rendemos mais uma vez, Pai, mais um dia nos rendemos à Sua palavra, à Sua verdade, e queremos aqui publicamente dizer que nós não queremos mais ser os mesmos, Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude a desfrutar dessa grande notícia que é o Evangelho, que é muito simples, mas absolutamente avassalador nos nossos pecados, nas nossas limitações. Nós te amamos, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o rosto dele, te dê a paz e te conduza até aquele dia santo e irrepreensível para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço do seu irmão. Até semana que vem.